Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a licença de exploração na margem equatorial. Muito importante essa licença, tá? Ainda não é a licença de produção, tá? Por enquanto é só a licença de exploração e de um único blocozinho, o 059, o bloco, quer ver, ó? FZA M059. É um quadradinho daqueles que você vê ali, tá? Mas já é a primeira vez que se explora. E é o lugar com maior probabilidade de se achar petróleo com boa qualidade ali na margem equatorial. E isso daqui é muito importante. Por quê? Porque estima-se que tenha muito óleo ali. E se realmente tiver muito óleo ali, vai ser impossível bloquear o licenciamento para os outros blocos na região e também a produção de petróleo ali na região. Acho uma excelente notícia, acho ótimo isso. Já era para ter acontecido há um tempão. Na época do Bolsonaro já estava para se fazer isso, mas aí o IBAMA, com a ajuda dos russos, evidentemente, bloqueou essa parada, né? Felizmente derrotamos os russos, que são... Você sabe que todo esse movimento ambientalista é russo por trás, né? Os russos querem impedir a exploração de petróleo no resto do mundo para que o mundo continue dependente do petróleo russo. Então, quando falar em ambientalista, lembra que é russo por trás disso. Ganhamos dos russos. Excelente notícia isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Peter, entusiasta do Travecoceno, Só Tomo Café no Trabalho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Tem uma série de coisas importantes para a gente ver nesse caso aqui, né? Primeiro, a boa notícia, comemorar, uma coisa ótima, né? Mas lembra, é um bloquinho aqui, olha só, aqui, ó. É esse cara aqui, tá vendo? Tem um monte de bloquinho aqui, ó. Cada quadradinho desse aqui, ó, o FZA M59 é esse daqui, ó. O outro aqui do lado é o FZA 58, depois tem aqui o 89, 90, e depois aqui tem o 120 alguma coisa, 120, esse aqui já é outro bloco aqui, ó. FZA M257, FZA M324, tem um monte de blocos aqui, o FZA M320, tem um monte de bloquinhos aqui. Então, o que foi autorizado é um bloquinho só, esse bloquinho aqui, nessa margem equatorial, né? Quando você olha aqui, você vê a notícia do Globo, né? Eles colocam assim, não, porque está permitido avaliar tudo. Não é tudo não, também tem um monte de bloquinho aqui, um monte de bloquinho que são lugares em que as sondagens mostram que tem chance de haver óleo ali, né? Mas na verdade é só esse quadradinho aqui, ó, esse quadradinho pequenininho aqui, ó, esse no norte aqui, que é justamente o que foi autorizado o teste, né? Mas aí tem duas coisas nisso daí. A primeira coisa é, como eu falei, esse é o ponto, é o quadrado mais promissor de todos. Porque, lembra, né? Essa região toda aqui, ó, a gente está aqui tem a Guiana Francesa, o Suriname, e aqui tem a Guiana, onde tem 11 bilhões de barris de petróleo, que está explorando petróleo pra caramba na Guiana. É a mesma formação geológica que está aqui. Então a chance de ter petróleo aqui é muito grande, sim. Então, ótima notícia por isso. A outra coisa também é que, embora tenha sido só aquele quadradinho específico ali, depois que você deu a autorização para esse quadradinho aqui, vai ser muito difícil o IBAMA negar a autorização para os quadradinhos do lado, né? Ou seja, agora que já se estabeleceu o processo, quais são as garantias, quais são as preocupações e não sei o que lá, a Petrobras vai explorar esse quadradinho daqui e, achando ou não achando, vai pedir a licença para os outros quadradinhos, para explorar todos os outros quadradinhos, né? E lembrando que ainda não é a produção, não vai produzir petróleo ainda, vai tentar ver se tem petróleo de verdade ali, né? E esse é o que foi autorizado nesse momento, né? Então, uma ótima notícia isso, existe uma chance muito grande de ter petróleo, mais do que isso, uma chance grande de ter petróleo pra caramba. E é por isso que os russos estão tão chateados. Se você for ver as matérias aqui, você sabe que os jornalistas estão no bolso dos russos também aqui no Brasil, né? As Russetti tá tudo chateado, ai, que não pode explorar, não pode. Agora, olha o absurdo da coisa, não pode explorar para saber se tem o petróleo, nem que fosse assim para explorar, tem o petróleo, mas vamos deixar quietinho ali, não vamos produzir petróleo não, pô, eles sabem que não vai acontecer isso. No que perceber que tem petróleo pra caramba ali, a pressão para explorar, para realmente começar a produzir petróleo vai ser muito grande, né? Então, não tem chance nenhuma disso daqui parar por aqui. E é lógico, uma vez que tenha petróleo nesses quadradinhos que estão todos aqui, lembra, esses quadradinhos que estão aqui foram a avaliação inicial geológica para chegar à conclusão de que são reservas viáveis. Pode ter um monte de outros lugares aqui que também tenham capacidade de explorar petróleo, pode ter um monte de outras coisas aqui. Olha como é que foi o pré-sal ali na Bacia de Santos, na Bacia de Campos. A própria Bacia de Campos foi assim, né? Tinha alguns campos ali, alguns locais que dava para furar, que tinha petróleo, a partir dali começaram a explorar, pô, pera, se aqui tem petróleo, deve ter ali também, vamos testar ali também. E aí começou a testar, e aí pronto, né? A Bacia de Campos aqui no Rio de Janeiro foi durante muito tempo a grande, acho que ainda é a grande produtora de petróleo do Brasil, né? Agora você tem o pré-sal, tem também no Espírito Santo, também em São Paulo, tem uma produção muito grande de petróleo ali, né? E aqui é uma coisa excelente, porque além de você ter a riqueza para o país, né, a produção do petróleo, que de novo, não espere que o Brasil vai enriquecer com isso, mas a gente vai ter combustível. E mais do que isso, você vai ter um desenvolvimento econômico aqui no Amapá ótimo, porque vai ser necessária a base aqui no Amapá para atender essas bases aqui, ou seja, vai ter que ter Petrobras Amapá aqui, vai ter que ter uma base ali no Amapá da Petrobras, vai ter que ter coisa, vai certamente ter que ter base no Amapá. A gente não sabe ainda como que vai ser essa base no Amapá. Por quê? Antes de você projetar como é que vai ser a extração de verdade, a produção de verdade, tem que saber quanto petróleo que tem lá.
Dependendo de como é que for a quantidade de petróleo, aí você pode até fazer base aqui no Amapá, para o petróleo sair daqui por dutos, vir para a base aqui no Amapá, eventualmente, né, daqui ser estocado através de duto, ou então através de navios para ser levado para outros lugares do Brasil, enfim. Aí como é que vai ser exatamente a produção é uma coisa que vai se ver depois, né? Mas o importante agora é a primeira fase, é saber se realmente tem o petróleo. Lembrando que, por que são esses quadradinhos aqui, né? É a avaliação geológica que o pessoal faz, eles olham para a geologia da área e chegam, ó, aqui tem chance de ter petróleo aqui, tem uma boa chance de ter petróleo aqui. Mas não tem como você saber, é só quando fura mesmo que você vai saber se tem petróleo ou não. É a única maneira de você saber realmente se tem petróleo é fazer um furo e ver se sai petróleo de lá. É o que eles vão fazer agora. A Petrobras estava preocupada porque a sonda estava já no limite da... Aqui, ó. No limite da... Que essa sonda aqui é o navio que faz esse furo de exploração, tá? Esse navio não faz produção, ele não produz petróleo. Essa sonda aqui, ela só faz furo para explorar, para ver se tem o petróleo lá ou não, né? E essa sonda estava parada. Por quê? Porque o pessoal do IBAMA estava enrolando aquele negócio todo, né? Os russos tentando parar a coisa toda, e a sonda parada lá esperando. E o contrato dela termina agora, termina dia 21, amanhã. Caramba, termina amanhã. Então agora a Petrobras pode renovar o contrato dela, né? Se não fosse isso, teria que trocar de sonda, né? Ou então manter essa sonda, fazer mais um contrato com a sonda, mais um prejuízo enorme para a Petrobras. Felizmente, uma boa notícia, o IBAMA conseguiu a atenção que ele queria lá, conseguiu a licença que ele queria, né? Tem um terceiro aspecto importante nessa história, né? Além de ser uma coisa positiva para o Brasil, além de desenvolver o Amapá, desenvolver aquela região toda ali, um outro ponto importante dessa questão de desenvolver o Amapá e a região ali, é justamente que o Amapá hoje em dia é meio que um canto do Brasil, né? Um negócio meio isolado lá no meio do nada, né? E com isso pode ganhar uma importância econômica muito grande, tá? Isso é uma coisa positiva para o Brasil também, você garantir as fronteiras lá no Amapá, ter desenvolvimento econômico é a melhor maneira de você fixar pessoas ali na região e ter, de fato, proteção por ali, né? Mas então, além dessas duas coisas, tem uma terceira coisa que é a seguinte: ainda jogou água no chope do Lula na COP30, né? Porque a COP30 vai acontecer agora em novembro, e evidentemente vai todo mundo chatear, os Rousseff vai todo mundo usar esse fato. Não, porque o Lula permitiu a exploração. O Lula tá certíssimo, tinha que permitir a exploração mesmo nesse negócio. É um absurdo não permitir esse tipo de coisa, né? E um absurdo não ter começado antes, era para ter começado há muito mais tempo esse troço aí, essa exploração lá. Inventaram o tal dos corais do Amazonas, que ainda tem gente que insiste que existe coral do Amazonas. Não existe porra nenhuma de coral do Amazonas. Existe, olha só, meia dúzia de coral? Tem meia dúzia de coral. Isso não é nada significativo no final das contas, né? E, de novo, é muito longe de onde estão perfurando a coisa mesmo. Ah, mas se explodir, vazar e coisa e tal, pode prejudicar os corais. É verdade, mas pô, milhares de coisas podem acontecer para prejudicar os corais também, de um monte de outras coisas também, que não tem lógica nenhuma. Você proibir a exploração de alguma coisa só porque pode acontecer um acidente e gerar coisa. A gente tem ferramentas excelentes para fazer análise de risco, garantir que o risco da atividade ali é um risco aceitável, né? E pronto, e você faz o risco. É o que eu falo também, explorar o petróleo ali tem que ser feito de forma correta. Ninguém está falando para sair furando tudo e explodindo a coisa toda, jogando petróleo no mar. Não, não é isso. Você vai fazer toda a coisa da maneira correta. Vai fazer ali análise de risco, vai fazer todas as medidas para evitar problemas, né? Mas é um absurdo não explorar o petróleo ali. E olha, corre o risco de a gente ter petróleo pra caramba nessa história, hein? Tem um problema pra gente também, tá? Porque, veja, vamos dizer que é sorte do Lula. Sorte do Lula, o caralho, porque o IBAMA que segurou essa parada. Esse bloco era pra ser explorado na época do Bolsonaro, vocês sabem, né? Na época do Bolsonaro, a Petrobras já tava mandando a sonda pra lá pra fazer a exploração. Aí veio o negócio dos corais do Amazonas. Não, porque o coral do Amazonas, não, que não pode, porque tem o coral. Ah, e o coralzinho da Amazônia. Não pode asfaltar o coralzinho da Amazônia, coisa e tal. Que é uma idiotice, porque coral vive luz do sol. Aqui é profundo pra caramba, não tem coral essa profundidade, não existe isso. O pessoal tá inventando essa porcaria. E ainda mais na foz de um rio, foz de rio, joga dejetos, né? Aí aquilo tampa todo o coral vive de luz do sol, pô, não tem como não ter coral nesse lugar aqui, né? O pessoal tá inventando essa porcaria. Aí você vai ver, mas eu vi umas fotos, o pessoal mostrou umas fotos do coral, assim, não sei o que lá. Foto de coisa no fundo do mar, tem um monte por aí, qualquer lugar você acha alguma coisa. Agora, quando você fala de coral, teria que ser uma coisa significativa, um coral enorme, uma coisa monstruosamente grande, e não existe. Tanto que depois mudaram a desculpa, porque vai colocar os índios em risco. Porra, olha só, são 200 quilômetros aqui, meu amigo, 200 quilômetros. É mais longe que Rio-São Paulo. Isso aqui, ó, entre onde vai ser a exploração, onde fica até onde eu saiba, não existe nenhum índio aquático ainda no Brasil, né? Aquela teoria do homem aquático, vocês sabem que tem uma teoria que o homem evoluiu a partir da água, né? Que era um animal aquático. Até onde eu saiba, essa teoria não foi provada e não existe, então não tem nenhum índio aquático aqui no Amapá. E mesmo mas os índios usam canoinha. Usa canoinha, mas canoinha você vai, sei lá, 1 quilômetro, 2 quilômetros da terra. Canoinha não vai 200 quilômetros da terra como é esse troço aqui, né? Então não tem lógica nenhuma. Mas você falou que a Petrobras vai ter que fazer uma base aqui, isso pode prejudicar os índios. Beleza, a Petrobras vai fazer a base dela num lugar longe dos índios, vai fazer a base em algum lugar aqui perto de Macapá, sei lá onde é que ela vai fazer a base aqui. Isso tudo certamente vai ser estudado ainda para não prejudicar os índios, evidentemente.
O importante é fazer o teste. Por que eles não queriam que fizesse esse teste? Porque eles têm praticamente certeza que vão achar petróleo e muito petróleo de novo. Agora, aí eles queriam evitar esse negócio, né? Porque, né, se descobrir que tem muito petróleo, não vai ter como não explorar isso daí. Vão querer explorar isso daí. E aí eles sabem que agora já era, né? Ainda não. Pode esperar, que ainda vai ter ação da justiça. A Rousseff não desiste fácil, não. As Rousseff vão tentar ainda impedir isso daí, porque, que aquecimento global, mudanças climáticas, tá a Rússia explorando o petróleo o tempo todo. Tudo quanto é país do mundo furando o petróleo o tempo todo. Mas o Brasil não pode. O Brasil tem que ficar paradinho, porque senão a gente vai esquentar o mundo. Porra, vai se ferrar, caralho. De novo, não tô falando pra explorar de forma irresponsável, de qualquer jeito. Não, a Petrobras tem um bom histórico, né? Já teve alguns acidentes da Petrobras, é verdade, né? Não dizer que tem zero acidente, não, mas zero acidente ninguém tem. Mas dá pra fazer com cuidado. Se você pegar a imensa maioria das plataformas da Petrobras, nunca teve problema nenhum, a plataforma operou a vida dela inteira e acabou e não teve problema nenhum. A imensa maioria delas, aliás, a imensa maioria de todas as plataformas do mundo, né? Os acidentes são uma exceção da exceção da exceção e são exceções que você consegue tratar. Você fazendo um bom gerenciamento de risco, você consegue evitar esse tipo de coisa. Então, parabéns aí ao IBAMA que finalmente deu essa licença, né? E não tem como deixar de dar os parabéns pro Lula, que conseguiu forçar o IBAMA a dar essa licença, né? Eu acho que, na verdade, nesse caso, o grande responsável é o Congresso, que aprovou aquela nova lei do licenciamento ambiental, deixando claro que vão ter que botar um fim nesse negócio do IBAMA de ficar sentando em cima de licenciamento até perder de vista, né? Não tem jeito, né? Então, excelente notícia, que bom que a coisa tá andando, que bom que a gente vai explorar. O lado ruim é isso, o Lula vai querer dizer que ele deu sorte de novo achar petróleo aqui, né? Sendo que, de novo, era pro Bolsonaro ter feito isso. Sacanearam o Bolsonaro, seguraram lá, o IBAMA segurou na época do Bolsonaro, e com a pressão internacional toda, com a pressão da imprensa brasileira contra, né? Pra você ver, né? Como é que a imprensa, até nisso, defende o Lula. Nesse aspecto é positivo a imprensa agora, que agora eu vou ficar quieto. Enfim, vamos aguardar os resultados. Ainda leva alguns meses para sair o resultado desse bloco FZ-M19, lá, 59, FZA-M59 é o nome do bloco. Vamos aguardar para ver se realmente tem petróleo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.